Ele pode resistir a 1 milhão de anos de esquecimento e, ainda assim, renascer infinitas vezes. A cada ano, a humanidade gera mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos. Desse volume monumental, quase 20% é composto por vidro. Uma única garrafa, se abandonada em um aterro, pode permanecer intacta por mais de 1 milhão de anos, um monumento silencioso ao descarte. Contudo, o vidro possui uma propriedade notável. Ele pode ser reciclado perpetuamente, sem qualquer perda de qualidade. O processo transforma cacos sujos e quebrados em recipientes limpos e brilhantes, em um ciclo que nunca precisa ter fim. Dentro de uma das maiores usinas de reciclagem de vidro do mundo, centenas de toneladas do material ganham uma nova vida a cada dia. A partir daqui, acompanhamos a jornada surpreendente de um dos materiais mais sustentáveis do planeta. Um objeto descartado, transformado em moeda. Uma simples garrafa, renascida com um novo valor. Para reciclar vidro, o primeiro requisito é um fluxo constante de garrafas usadas. Quando vasilhames de cerveja ou refrigerante são misturados ao lixo doméstico comum, a triagem se torna um processo caro e complexo. Em muitos países europeus, no entanto, um sistema foi projetado para resolver o problema diretamente na origem. Máquinas de devolução de garrafas estão instaladas por toda a cidade. O consumidor simplesmente insere uma garrafa vazia no compartimento, que a escaneia, classifica e devolve um pequeno reembolso, geralmente entre 10 e 20 centavos por unidade. Assim, uma garrafa recém-esvaziada, em vez de se tornar lixo, transforma-se instantaneamente em um ativo com valor monetário. Essa abordagem não só motiva as pessoas a coletarem as garrafas, mas também fornece às fábricas um suprimento de vidro já pré-selecionado, limpo e muito mais uniforme. Quando as máquinas de venda reversa atingem sua capacidade, empresas de coleta enviam caminhões especializados para recolher as garrafas. Grandes contentores de plástico, cada um abrigando milhares de vasilhames de vidro, são carregados nos veículos com o auxílio de empilhadeiras. Um único caminhão de grande porte pode transportar entre 20 mil e 30 mil garrafas em uma só viagem, o que equivale a cerca de 10 a 12 toneladas de material. A partir dali, os caminhões carregados com as garrafas de vidro partem rapidamente dos supermercados e pontos de coleta em direção à usina de reciclagem. Cada um deles transporta dezenas de milhares de recipientes vazios, compactados em contentores. Ao chegarem, os motoristas manobram de ré até uma enorme baía de armazenamento e liberam a carga, provocando uma cascata de garrafas que despencam ruidosamente. Em poucos minutos, o chão se enche de montanhas coloridas de vidro que cintilam sob a luz, com tons verdes, marrons e transparentes empilhados juntos. Essas pilhas representam o ponto de partida de toda a cadeia de reciclagem, uma fonte constante de matéria-prima, aguardando para ser limpa e triturada. Montanhas de vidro aguardam em silêncio, um prelúdio para o barulho que está por vir. Para dar início ao processo, pás carregadeiras massivas avançam em direção aos imponentes montes de cacos. Suas conchas recolhem cargas gigantescas que são transportadas através do pátio industrial. Com um estrondo ensurdecedor, o vidro é finalmente despejado no funil de alimentação da usina, gerando uma cascata de fragmentos pela rampa de aço. Imediatamente, a esteira de aço entra em movimento, levando o fluxo de vidro misturado com terra e areia para o interior da instalação. A primeira parada é a peneira vibratória, onde fortes trepidações separam poeira, detritos e partículas minúsculas. Após essa etapa, o vidro está consideravelmente mais limpo, mas contaminantes maiores, que as máquinas não detectam com facilidade, ainda persistem. Ao longo da esteira, operadores posicionados a postos retiram cuidadosamente papéis, plásticos e qualquer outro material estranho. Essa combinação de triagem mecânica e intervenção humana produz um lote de material mais puro, preparado para a próxima fase de sua jornada. Em meio à torrente de vidro, um contaminante comum ainda resiste: as tampas de garrafa. Felizmente, a maioria delas é feita de metal, o que permite sua remoção por um separador magnético de alta potência. O princípio é simples. Um campo magnético intenso atrai os pedaços de aço
enquanto o vidro continua seu percurso pela esteira. Graças a essa etapa, o vidro atinge cerca de 80% de pureza, aproximando-se de seu renascimento. Uma vez que a maior parte dos contaminantes foi removida, o vidro avança para uma etapa crucial, a moagem. Os pedaços maiores são introduzidos em um moinho de martelos, uma máquina colossal com martelos giratórios de alta velocidade que esmagam o vidro repetidamente, até restarem apenas fragmentos minúsculos. Peças que ainda são grandes demais são detectadas automaticamente e reenviadas ao moinho, até atingirem o tamanho ideal. Isso garante que todo o fluxo de vidro se torne uniforme, sem que nenhum pedaço maior escape ao processo. O resultado é o caco moído, partículas de vidro finas e cintilantes que se assemelham a uma areia artificial. Por ser tão fragmentado, o caco moído derrete muito mais rápido no forno, economizando até 40% da energia em comparação com o uso de matérias-primas como areia ou calcário. Em seguida, o caco moído é transportado para um potente sistema de sucção, onde é atingido por um forte jato de ar. Esse fluxo de ar remove e expele quaisquer fragmentos de rótulos remanescentes, deixando o vidro ainda mais puro. Finalmente, o material segue para o sistema de separação óptica, a etapa mais precisa de todo o processo. Enquanto o vidro desce em cascata como uma cachoeira cintilante, sensores a laser escaneiam continuamente cada pequeno fragmento para detectar sua cor e composição. No instante em que um vidro marrom, verde ou mesmo um caco de cerâmica é identificado, o sistema dispara um sopro de ar preciso, desviando-o para um fluxo separado. A velocidade é quase inacreditável. Dezenas de milhares de peças são processadas a cada minuto. Isso assegura que o caco moído seja separado por cor com exatidão perfeita, pois a menor mistura de tonalidade errada arruinaria a qualidade do vidro reciclado. Uma vez separado, o caco moído continua seu trajeto pela esteira transportadora. As minúsculas partículas de vidro são direcionadas para áreas de armazenamento distintas, cada uma dividida por cor. Ali, elas se acumulam gradualmente em enormes pilhas, aguardando a transformação em garrafas de vidro totalmente novas. Fragmentos de um passado recente, aguardando uma nova identidade. Após a triagem e moagem, o caco de vidro não pode seguir diretamente para o forno. Ele precisa primeiro ser combinado com matérias-primas. A composição começa com areia de sílica pura, o elemento-chave que confere ao vidro sua transparência. Em seguida, vem a barrilha ou carbonato de sódio, que reduz a temperatura de fusão e economiza energia em todo o seu processo. A calcita também é adicionada, fortalecendo o vidro e tornando-o mais estável depois de formado. Em algumas fórmulas, os fabricantes incluem dolomita, alumina ou óxidos metálicos para ajustar a cor e as propriedades. A parte mais importante, no entanto, ainda é o caco de vidro, que pode compor de 20% a 70% do lote. Ele permite que a massa derretida flua mais rápido, reduzindo o consumo de energia em até 40%, em comparação com o uso exclusivo de matérias-primas virgens. Na verdade, adicionar apenas 10% a mais de cacos pode diminuir o consumo de energia em cerca de 3% e cortar significativamente as emissões de CO2. Com as fórmulas predeterminadas pelas fábricas, a mistura é homogeneizada e preparada para a fusão. Um calor que rivaliza com o coração de um vulcão está prestes a ser liberado. A mistura combinada é então despejada em um imenso forno a gás, onde as temperaturas atingem cerca de 1150 graus Celsius, um calor ainda maior que o da lava derretida de um vulcão. Técnicos monitoram cuidadosamente todo o processo e despejam a mistura em cadinhos especiais. Dentro da instalação, os trabalhadores devem usar trajes à prova de fogo e luvas grossas, pois o calor ao redor, de quase 3.000 graus, é praticamente insuportável. Assim que os ingredientes se estabilizam, a boca de cada cadinho é selada para manter o calor extremo e controlar o processo de fusão. Após 24 horas, a mistura já não é mais areia. Ela começa a fluir, espessa como lava. O brilho incandescente no fundo do forno é vidro líquido,
uma massa densa e reluzente que atingiu a temperatura e a viscosidade perfeitas. Pelas próximas 5 horas, o vidro permanece em estado de fusão, permitindo que quaisquer gases remanescentes escapem e garantindo a mais alta pureza no material final. Antes que o vidro possa ganhar forma, seu negativo precisa ser forjado em metal. Para moldar o vidro, é necessário um molde, o que torna sua criação a próxima etapa do processo. Engenheiros usam software CAD avançado para projetar o molde com altíssima precisão, controlando cuidadosamente cada linha, dimensão e espessura para atender aos padrões técnicos. A partir desse projeto digital, os moldes são fabricados em ferro fundido ou ligas de aço, capazes de suportar temperaturas de até cerca de 1.400 graus. Esses moldes são então preparados para receber o vidro derretido e dar-lhe forma a partir de seu interior. Uma vez que os moldes estão totalmente concluídos, eles são cuidadosamente instalados na linha de produção de sopro duplo. Este é um dos métodos mais utilizados e confiáveis para a fabricação de produtos de vidro ocos, como garrafas de refrigerante, potes de alimentos e recipientes farmacêuticos. Uma gota de fogo líquido suspensa no tempo por uma fração de segundo. O processo de formação começa com a queda de porções de vidro derretido, conhecidas como gotas, no molde inicial. Essas gotas são cortadas de um fluxo contínuo de vidro líquido, atingindo temperaturas entre 1.000 e 11 graus Celsius, e possuem a viscosidade ideal para uma moldagem suave e consistente. Dentro do molde preliminar, um jato de ar comprimido é soprado por cima, empurrando o vidro quente para fora contra as paredes. Isso forma a estrutura inicial, conhecida como Parison, uma bolha oca com um gargalo estreito. Ainda brilhando com um calor intenso, o vidro é suavemente transferido para o molde final, posicionado a poucos centímetros de distância na mesma linha de produção. Ali, um segundo jato de ar comprimido é disparado diretamente no centro do Parison, expandindo o vidro amolecido até que ele pressione firmemente cada contorno e detalhe da cavidade interna do molde. Em questão de segundos, a forma completa da garrafa se materializa. Pode parecer um processo rápido e sem esforço, mas nos bastidores, cada válvula e sensor do sistema é cronometrado com uma precisão incrível, sincronizado a 1 milésimo de segundo. Esse nível extremo de controle é o que torna possível fabricar centenas de milhares de garrafas por dia, cada uma quase idêntica e impecável, como se todas viessem de um único molde perfeito. Nascidas do calor extremo, elas agora enfrentam o silêncio e o frio controlado. Recém-saídas do forno, as garrafas de vidro irradiam um calor vermelho intenso, e suas superfícies cintilam na penumbra como se fossem barras de metal incandescente. Braços robóticos então entram em cena com uma precisão programada e fluida, deslizando sem esforço até suas posições. Cada garrafa é levantada com cuidado e depositada sobre a esteira transportadora. Toda a cena se desenrola em um silêncio absoluto, perfeitamente sincronizada e sem qualquer sinal de pressa. A esteira transportadora guia lentamente as garrafas recém-formadas, com suas bases ainda brilhando de calor, em direção à área de resfriamento. Elas viajam através de um longo túnel amarelado, onde a temperatura diminui gradualmente, dando tempo para o vidro se estabilizar com segurança, sem trincar. Esta cuidadosa etapa de resfriamento leva seu tempo, podendo durar vários minutos e, às vezes, até dezenas de minutos antes de ser concluída. Sob o olhar implacável das máquinas, cada peça é submetida ao seu julgamento final. Conforme o processo avança, as garrafas de vidro resfriadas chegam à fase de inspeção. Aqui um conjunto de sensores ópticos e câmeras de alta velocidade examina cada uma delas em tempo real. Cada detalhe é verificado, e no momento em que um defeito aparece, seja uma trinca, bolha, arranhão ou até uma mínima deformação, o sistema imediatamente o sinaliza e retira a garrafa da linha. A etapa seguinte concentra-se em um exame minucioso do bocal da garrafa. Cada unidade é rotacionada com precisão por um sistema automatizado, enquanto os sensores ópticos e sondas mecânicas trabalham em conjunto para detectar falhas. Seja uma borda lascada, uma fissura fina
ou o menor desvio dimensional, apenas as garrafas que passam por essa verificação rigorosa podem seguir adiante. O exército de vidro, agora perfeito e idêntico, aguarda sua ordem de marcha. Após passarem por todas as inspeções, as garrafas são levadas ao setor de paletização, onde sistemas robóticos assumem o controle. Projetadas para precisão e uniformidade, essas máquinas organizam milhares de garrafas com facilidade. Um mecanismo de garras com ventosas desce, agarra uma fileira completa e a deposita cuidadosamente sobre a camada do palete. Para proteger contra impactos durante o manuseio e transporte, uma folha de proteção é inserida entre cada camada. Quando a pilha está completa, uma embaladora automatizada envolve o palete em filme plástico e o etiqueta com um código correspondente ao seu lote de produção. Finalmente, os paletes de vidro são movidos para o armazenamento, empilhados de forma organizada e prontos para o envio. A partir dali, eles viajarão pelo mundo, para logo se tornarem garrafas reluzentes, cheias até a borda e prontas para servir em todos os cantos da vida cotidiana. Um som familiar, uma forma inconfundível. Criadas para conter a bebida mais reconhecida do mundo, estas garrafas de vidro passam por um processo de envase rigidamente controlado antes de chegarem às prateleiras. O processo começa com uma purificação intensa. Jatos de água quente sob alta pressão e vapor esterilizam cada garrafa, eliminando qualquer vestígio de poeira ou bactéria. Logo depois, elas deslizam por uma esteira veloz até a estação de enchimento, onde bicos automatizados preenchem cada recipiente com o líquido, com precisão de até o último mililitro. Ao mesmo tempo, o gás CO2 é injetado para selar a efervescência característica. Sem demora, as garrafas avançam para o encapsulamento, onde máquinas de precisão fixam as tampas metálicas. Sensores de alta precisão, integrados à linha, inspecionam a firmeza de cada tampa, garantindo uma vedação perfeita que impede até o menor dos vazamentos. A seguir, um sistema de câmeras de alta velocidade inspeciona cada garrafa em busca de rachaduras, excesso de líquido ou rótulos desalinhados. Elas deslizam a informação perfeita pela esteira, movendo-se com um ritmo preciso e constante em cada etapa da linha. Próximo ao final, um jato de água fria é direcionado ao gargalo de cada unidade. Finalmente, as garrafas perfeitamente seladas são empacotadas em caixas, postas em paletes e levadas para o armazenamento refrigerado. Prontas para serem enviadas a milhões de lojas em todo o mundo, de pequenos comércios de beira de estrada a hotéis de luxo. Onde antes havia apenas cacos, agora repousa uma forma íntegra e brilhante. A longa jornada de renascimento do vidro atinge o seu ápice, erguendo-se dos estilhaços para se tornar algo reluzente, puro e novamente cheio de valor. Assim, um ciclo extraordinário se completa. Reciclar vidro em garrafas inteiramente novas representa muito mais do que uma vitória para o meio ambiente. É um testemunho da engenhosidade por trás da tecnologia contemporânea, um lembrete inspirador do potencial contido na capacidade humana de restaurar e recriar.